Antes de iniciarmos essa mesa, com a palestra da senadora, novamente devemos informar a todos que cada palestrante terá 20 minutos para a sua exposição. Após esse espaço, teremos um espaço para as perguntas, naturalmente encaminhadas, como na mesa anterior, por escrito, e, de preferência, além do nome, com o e-mail, caso seja necessário o envio de respostas pela internet. Com a palavra, a senadora Ana Rita. É uma honra poder estar nessa mesa, sendo coordenada pelo Sérgio, né? Companheiro, amigo, né, de caminhada, e somos da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória. Muito bom tê-lo aqui, né, nessa mesa, nesse momento, junto conosco. Eu gostaria de iniciar minha fala, primeiro, talvez, dando um panorama rápido com relação às questões levantadas pelo Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho, referente ao projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso Nacional, o 5016, de 2005. Rapidamente, só para informar, de autoria do senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará. Na verdade, esse projeto, realmente, como ele disse, está tramitando há um bom tempo, desde 2005. Ele estabelece penalidades mais robustas e tipifica outros crimes correlatos, como o aliciamento, e qualifica melhor o crime de utilização do trabalho escravo. Ele fortalece a atuação do Ministério Público do Trabalho neste combate, impede a contratação de crédito ou benefícios fiscais por aqueles que forem condenados pela prática, também apreensão de produtos resultantes do trabalho escravo, bem como dos equipamentos utilizados para o transporte desses trabalhadores, e aplica multa de até 10 salários mínimos por trabalhador em condição análoga de escravo ou submetido à condição penosa. Na verdade, este projeto, esta multa, é aplicada apenas para o trabalhador rural. O trabalhador urbano não está contemplado neste projeto de lei. É uma questão que a gente precisa atuar sobre ela, né, no Congresso Nacional. Então, o outro projeto, que é um projeto de emenda constitucional, que está tramitando no Congresso há muito tempo, que foi também levantado aqui pelo Dr. Luiz Antônio Camargo, é a proposta de emenda, a PEC número 438, que foi apresentada em novembro de 1999, pelo ex-senador Ademir Andrade, do PSB do Pará, sob o número 57 de 1999, e prevê o confisco de terras onde for constatado o trabalho escravo. Depois nós vamos ver, no decorrer da nossa apresentação, e já foi dito aqui também pelas nossas palestrantes, normalmente o trabalho escravo ele se dá de forma muito mais intensa nas grandes propriedades, no interior, né, do Brasil, e onde os grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, também têm representação no Congresso Nacional. Essa também é uma das grandes dificuldades em função do perfil de parte dos nossos parlamentares que têm um compromisso com as demandas, né, dos ruralistas. Então, em função disso também, a dificuldade de aprovação do projeto, que prevê, inclusive, que prevê principalmente o confisco de terras onde tem a constatação do trabalho escravo. Esta proposta ela estende também a expropriação sem direito à indenização para casos de exploração de mão de obra análoga à escravidão. A PEC define ainda que as propriedades confiscadas serão destinadas ao assentamento de famílias como parte do programa de reforma agrária. A PEC do trabalho escravo, como é conhecida e como já foi dito aqui, é considerada como um dos projetos mais importantes de combate à escravidão.
e essa tem sido assim a principal pauta da Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo. E ela é importante não apenas como pelo seu forte instrumento de repressão que pode criar, mas também pelo seu simbolismo, pois revigora a importância da função social da terra já prevista na Constituição. Então, tramitou durante 2 anos no Senado, foi aprovada em 2001, portanto, há mais de 10 anos atrás, há 11 anos, e enviada à Câmara. Então, ela está tramitando na Câmara, paralisada, vamos dizer assim, na Câmara, há mais de 10 anos. Então, na Câmara, a proposta foi aprovada em primeiro turno pelo plenário, em 2004, foram 326 votos favoráveis, 18 a mais do que o necessário, né? Emendas constitucionais exigem a anuência de 3/5 do total de 513 deputados federais, 10 parlamentares foram contrários e 8 abstenções. A PEC está parada naquela casa desde então, à espera de votação em segundo turno, conforme também já foi dito aqui nesta mesa. O espaço, na verdade, o avanço da proposta em 2004 foi impulsionado pelas pressões geradas, principalmente, após o assassinato de 3 auditores fiscais e o motorista do Ministério do Trabalho e Emprego em Unai, Minas Gerais, que foi amplamente divulgado pela imprensa, que sensibilizou, né, a sociedade brasileira. Em função disso, houve muito mais pressão no Congresso Nacional. Mais de 10 deputados já apresentaram requerimento solicitando a votação da matéria na Câmara Federal. Somente este ano de 2011, 11 requerimentos foram apresentados, mas nenhum desses 11 requerimentos foram acatados, só este ano. O último requerimento de pedido de inclusão na ordem do dia foi feito em 23 de agosto deste ano pelo deputado Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul. E aí, como eu disse, o principal entrave é, de fato, a bancada ruralista. Vocês também estão acompanhando toda a discussão com relação ao Código Florestal, tanto na Câmara quanto no Senado agora, que possivelmente iremos aprovar, na verdade, fazer a leitura do relatório na próxima segunda-feira. O relatório estará em votação na quarta-feira. O exercício para conseguir combinar aí um pouco, para que tenhamos um relatório um pouco mais avançado, tem sido muito grande, e isso muito em função da bancada ruralista, que tem um peso muito grande no Congresso Nacional, embora o número de parlamentares não seja tão alto, mas há uma pressão muito forte. Não existe previsão, até o momento, de quando a PEC será votada, e essa tem sido uma pauta permanente da Frente Parlamentar. Também um abaixo-assinado dos movimentos sociais organizados e entidades a favor da PEC conta com mais de 100 mil assinaturas. Possivelmente o padre Ari deve comentar um pouco sobre isso. A CNBB tem um papel extremamente importante neste processo. Devido às mudanças propostas por integrantes da bancada ruralista na Câmara Federal, para inserir os imóveis urbanos na expropriação, e aí criando, com certeza, muito mais entraves, porque, a partir do momento que se faz novas emendas, o processo de discussão se torna muito maior, e isso vai atrasando, dificultando e atravancando a dinâmica de votação no Senado. E, se for aprovada, sendo aprovada na Câmara, ela deverá retornar novamente para o Senado para apreciar a nova redação. No Congresso Nacional, como eu disse, funciona a Frente do Trabalho de Erradicação, a Frente Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, que tem
mais de 250 parlamentares que assinaram, né, aderindo a esta frente. O mandato atua nessa frente como terceira vice-presidente, né, na terceira vice-presidência, então eu estou lá como a terceira vice-presidência da frente parlamentar, e esta frente é presidida pelo deputado Domingos Dutra, conforme também já foi dito aqui, pelo PT do Maranhão, que é um deputado extremamente atuante, tem se esforçado muito, mas, infelizmente, em função também de outras demandas e em função também do perfil, né, das nossas bancadas, particularmente da bancada ruralista, tem enfrentado algumas dificuldades. Eu gostaria também de dizer a vocês que a Frente Parlamentar e a Comissão de Direitos Humanos do Senado, na qual eu sou vice-presidente, tem realizado várias audiências públicas. Quando eu cheguei no Senado, no início deste ano, uma das atividades que eu participei foi justamente uma audiência pública que discutia o trabalho escravo. O padre Ari estava lá nesse dia. O Senado produziu um material que é fruto das reflexões, dos debates realizados pelas audiências públicas. E aqui eu quero resgatar alguns dados que foram registrados, frutos das informações obtidas nessas audiências públicas, que muito nos impressiona. Então, um dado assim, que é mais geral, que é da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, estima que existam pelo menos 12 milhões, um pouco mais de 12 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo e, no mínimo, 1.300.000 na América Latina. Isso é muita gente em condição de trabalho escravo. E tenho aqui alguns dados que envolvem, inclusive, o Estado do Espírito Santo, mas, particularmente, aqui eu quero me deter ao trabalho das domésticas, né? Uma das questões que nós discutimos no Senado foi justamente o trabalho escravo que muitas mulheres, né, domésticas são vítimas. O Brasil, hoje, se encontra, é o 4º país do mundo onde grande parte das mulheres trabalha como doméstica em situação similar ao trabalho escravo. Então, grande parte das mulheres da América Latina trabalha como doméstica. No Brasil, cerca de 16,4% da população feminina, que é de 97,3 milhões, adotou essa profissão de acordo com a OIT. Então, no Brasil, 16 milhões, né, 16,4% das mulheres são trabalhadoras domésticas. Então, esse é um dado extremamente importante. A Frente Parlamentar também tem realizado algumas ações, entre elas o fortalecimento da estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Para isso, nós estamos trabalhando para melhorar, né, os recursos destinados no orçamento da União para 2012, recursos para contratação de servidores, como auditores fiscais e defensores públicos. Então, também estamos aí apresentando emendas, acreditamos que sejam aprovadas, porque nós temos emendas de comissão. Nas comissões, você tem um número limitado de apresentação de emendas, e uma delas se refere ao fortalecimento dos recursos destinados ao orçamento da União para a contratação de servidores e, particularmente, de auditores fiscais. Instalação também de uma CPI do trabalho escravo na Câmara dos Deputados e a realização da primeira Conferência Internacional pela erradicação de todas as formas contemporâneas de trabalho escravo. Também a Frente tem atuado junto a outros deputados para que o tema ganhe a agenda política e a PEC possa ser colocada na ordem do dia, votada e aprovada pela Câmara
federal. O deputado federal Cláudio Pucci, do PT do Pará, acompanhado de deputados e senadores da Frente Parlamentar, entregou na primeira semana de abril deste ano requerimento com 184 assinaturas, 13 a mais do que o mínimo necessário, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Escravo. A comissão foi criada e ela precisa agora ser instituída de fato e começar a realizar o seu trabalho. A comissão ela vai investigar denúncias sobre o trabalho escravo no país afora, além de apurar responsabilidades. A CPI também deve propor aperfeiçoamentos na legislação, o que pode dar um novo impulso à PEC que está em tramitação, a 438 de 2001. O Partido dos Trabalhadores e também os demais partidos que compõem a base aliada no Congresso Nacional estão entre os que mais cederam apoios à CPI do trabalho escravo, como é o caso do PSB, do PCdoB, são partidos da base aliada. O nosso mandato, ele também apoia a CPI, por entender que é preciso investigar, a partir do parlamento, as características e as formas de combate ao trabalho escravo. Com a CPI, é possível encontrar o reforço institucional e a modernização necessária para combater o problema de maneira mais eficaz. E, em outubro deste ano, de 2011, a Organização Internacional do Trabalho divulgou relatório com as condições impostas aos trabalhadores escravizados. O relatório aponta que essas condições variam entre o desumano e o absurdo, né? A professora Daniele aqui relatou muito bem isso, e o relatório ele pode ser também acessado na página da OIT, que é www.oit.org.br. No relatório sobre o trabalho escravo no Brasil, de 2005, a entidade afirma que os piores alojamentos são oferecidos a quem trabalha na derrubada de floresta nativa, em locais inacessíveis, sem transporte para voltar à sede da fazenda. Em geral, são apenas barracas de lona ou de folhas de palmeira no meio da mata, em que o piso é a própria terra. A assistência à saúde é quase inexistente, diz o relatório da OIT. Na fronteira agrícola, doenças tropicais, como malária e febre amarela, são endêmicas. Também há alta incidência de doenças raras no resto do país, como é o caso, por exemplo, da tuberculose. E uma outra categoria, conforme eu já disse aqui, que sofre de situação vulnerável, são as empregadas domésticas. Na América Latina, mais de 14 milhões de mulheres trabalham em casas de família, menos de 1/3 da região são registradas, e o percentual das que conseguem se aposentar ainda é menor. Este é um tema que a Comissão de Direitos Humanos também tem se debruçado. Nós realizamos este ano em torno de umas 3 audiências públicas para discutir as condições dos trabalhadores domésticos, particularmente das mulheres, que na sua grande maioria são mulheres, e que muitas em situações degradantes. E é bom lembrar que também temos o trabalho infantil doméstico. Muitas crianças são recrutadas nas áreas rurais, com a promessa de levar para estudar, né? Elas vêm trabalhar em casas de famílias e são submetidas a trabalhos forçados, a trabalhos domésticos, com cargas horárias muito longas e que não permitem a essas crianças poderem estudar de forma adequada. Então, o trabalho doméstico remunerado é uma das atividades com maior déficit de trabalho decente, que também é uma afirmação do relatório da OIT de 2010. O assédio moral, o assédio sexual, violência, trabalho forçado e pesado, jornadas longas, alimentação limitada, baixos salários, não pagamento de horas extras,
ausência, contribuição à previdência social e de acesso à saúde e até a retenção de documentos estão entre os abusos registrados contra esses profissionais, contra os trabalhadores domésticos. Em 2002, a OIT e o governo federal aprovaram o projeto de cooperação técnica de combate ao trabalho escravo no Brasil. Em 2003, o Brasil lança o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, com 76 metas. Em agosto do mesmo ano, cria a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2005, o governo federal faz uma avaliação do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e conclui que as metas foram parcialmente cumpridas e que é necessário a reformulação do plano para a inclusão de metas mais detalhadas quanto à prevenção do trabalho escravo. Em 2011, o governo federal convoca a primeira Conferência Nacional sobre o Emprego e Trabalho Decente. Essas conferências estão sendo realizadas nos municípios e nos estados, e a Conferência Nacional está programada para acontecer dos dias 2 a 5 de maio de 2011. Um pouco da nossa participação na frente, como eu já disse, né? Nós temos procurado participar das reuniões da frente. Em 30 de setembro deste ano, tivemos a oportunidade de participar da primeira Conferência de Emprego e Trabalho Decente no município aqui do Estado do Espírito Santo, em Baixo Guandu, noroeste do nosso estado, que foi muito interessante, foi a que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? E realizamos também, no dia 6 de outubro, aqui no Estado do Espírito Santo, na Câmara Municipal de Vitória, a primeira audiência pública para tratar também do cotidiano do trabalho, os direitos e deveres das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. E tivemos a oportunidade também de apresentar, né, um projeto de lei no Senado Federal, que já está em tramitação, o PLS 395 de 2011, que vocês poderão acompanhar pela internet, que possibilita, que facilita a aquisição de material para agricultores familiares, né, máquinas, enfim, que possibilita a agricultura familiar, né, a ter um investimento maior na agricultura familiar, estão com a isenção de IPI. Nós temos procurado, na medida do possível, apoiar também a CPI do trabalho escravo e temos procurado, na verdade, também, sempre que possível, nos pronunciar no Senado e na Comissão de Direitos Humanos sobre o tema. Apresentamos, durante esses últimos dias, emendas com relação ao ciclo orçamentário, que fortalece, como eu já disse, a prevenção, né, e também a prevenção e o combate ao trabalho escravo, assegurando recursos aí para a contratação de mais fiscais, para fortalecer a fiscalização em todo o país. E ontem, na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda ao orçamento para ampliar as ações de combate ao trabalho escravo, foi aprovado uma emenda no valor de em torno de 150 milhões de reais, né, para atender aí as necessidades do Ministério Público do Trabalho. É importante registrar que, nas audiências públicas que nós realizamos no Senado, o Sindicato dos Auditores Fiscais se fez presente de forma bastante contundente, de forma bastante incisiva, cobrando e exigindo, não só do Congresso, mas também do governo federal, recursos e ampliação do quadro de pessoal. Por isso que, agora, já pensando o orçamento do ano que vem, nós apresentamos emenda no sentido de que o governo possa, de fato, ampliar o quadro de auditores fiscais, possibilitando, assim, melhores condições de trabalho e uma eficiência maior por parte da fiscalização. Eu quero aqui levantar uns outros dados, não sei como é que está meu tempo, mas acho que
O tema nosso é com relação às políticas públicas, por isso a minha fala com relação aos projetos de lei que estão tramitando no Senado e também com relação às emendas parlamentares, porque isso possibilita fortalecer as políticas públicas, né? Mas eu quero aqui, a partir de um quadro publicado na revista do Senado, dizer como que a nova escravidão no Brasil ainda é mais perversa, de acordo com os dados da OIT. Na antiga escravidão, a propriedade legal era permitida. E nessa nova escravidão contemporânea que nós estamos vivendo, ela é proibida. A propriedade legal é proibida, né? Ter escravidão na propriedade legal. Na antiga escravidão, o custo de recrutamento de mão de obra era alto. A riqueza de uma pessoa podia ser medida pela quantidade de escravos. Hoje é muito baixo, não há compra e muitas vezes gasta-se apenas com o transporte. Na antiga escravidão, os lucros eram baixos. Havia altos custos com a manutenção dos escravos. Hoje, os custos são altos. Se alguém fica doente ou velho, pode ser mandado embora sem nenhum direito. Na antiga escravidão, a mão de obra era escassa. Dependia do tráfico negreiro, prisão de índios ou de novos escravos nascidos nas fazendas. Hoje, é descartável, dado o grande contingente de trabalhadores desempregados. Na antiga escravidão, o relacionamento com os escravos era longo. O dono cuidava dos escravos pela vida inteira. Hoje, é curto o período de relacionamento. Terminado o serviço, não é mais necessário prover o sustento do empregado. Na antiga escravidão, as diferenças étnicas eram relevantes para a escravidão. Hoje, é pouco relevante. Qualquer pessoa pobre e miserável pode se tornar escravo, independente da etnia. Na antiga escravidão, a manutenção da ordem, ameaças, violência psicológica, coerção física, punições exemplares e até assassinatos. E isso permanece na atual escravidão. Ameaças, mortes e tudo mais. O meu tempo terminou e depois, no debate, eu poderei aqui citar outros dados que a pesquisa nos traz com relação à escravidão no nosso país e também aqui no Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. Antes de passarmos a palavra para o padre Ari Antônio dos Reis, lembramos novamente que as perguntas deverão ser feitas por escrito, com um e-mail, por favor. Passamos, então, a palavra ao padre Antônio dos Reis. Uma saudação a todos vocês que estão aqui presentes nesse encontro e manifesto também alegria em nome da CNBB de nós tirarmos um dia todo para refletirmos, para conversarmos sobre a realidade do trabalho escravo. E eu peço a permissão de começar a minha partilha com vocês com uma música de um CD que nós criamos esse ano, um CD que eles têm ajudado na conscientização sobre o trabalho escravo. É uma música que foi feita no contexto do estado do Piauí, um estado que tem gerado muita mão de obra, né, que se torna vítima do trabalho escravo. Então, peço a permissão para nós escutarmos 3 minutos dessa música, né? Aí depois eu continuo a minha fala partilhando a experiência do mutirão pastoral para a superação do trabalho escravo. Dos cortadores de cana, eu escutei o clamor. Que migram em caravana, Eu escutei o clamor. dos grandes canaviais, Eu escutei o clamor. dos homens como animais, Eu escutei o clamor. migrar forçado, Jamais, trabalho escravo. não mais, Eu quero um mundo de paz.
Eu sou migrante. do amor, Ouvindo o povo. o clamor De todo um povo migrante. eu escutei o clamor, Do dia a dia estressante. eu escutei o clamor de seus trabalhos escravos, eu escutei o clamor, os gritos de desagravos, eu escutei o clamor, Migrar forçado, jamais. trabalho escravo. Não mais. Eu quero um mundo Então, este CD que nós lançamos, essa música que colocamos para vocês, faz parte de um trabalho que nós estamos tentando levar para frente aí na CNBB. É o mutirão pastoral de superação do trabalho escravo. E como nasceu esse mutirão? No ano de 2009, no mês de agosto, nós tivemos uma conversa com o secretário-geral, na época, Dom Dimas, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, com várias entidades que tinham uma atuação no combate ao trabalho escravo, mas que viam a necessidade de um fortalecimento maior, sobretudo na área da conscientização, do dizer para a sociedade, de dizer para o povo que ainda existe trabalho escravo no Brasil. Por incrível que pareça, muitas pessoas pensam, né, que o trabalho escravo ele é coisa do passado. Muitos ainda não acreditam na existência do trabalho escravo. Então, a partir desta primeira reunião, em que a CNBB ela foi provocada, né, no bom sentido da palavra, a ter uma atuação mais incisiva naquilo que é próprio, né, do trabalho, da atuação da igreja, no dizer da existência do trabalho escravo, mas também da conscientização nos locais, nas comunidades, dessa realidade. Eu chamo a atenção que já em 2008 foi lançada uma nota pública, né, manifestando a opinião da Igreja do Brasil sobre o trabalho escravo e, sobretudo, fazendo uma cobrança muito incisiva na aprovação da PEC 438, que destina a reforma agrária às terras onde é flagrado o trabalho escravo, né? Mas, a partir desta conversa com as diferentes entidades em 2009, foram criados na CNBB dois grupos. Primeiro, um grupo de trabalho voltado à reflexão do trabalho escravo. E, uns meses depois, um grupo de trabalho que ia tratar a questão do tráfico de pessoas, porque há uma proximidade muito grande entre o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Sobre o grupo do trabalho escravo, a partir das reflexões e das conversas, aí foi criado um mutirão, o mutirão pastoral para a superação do trabalho escravo, né? Esse mutirão, ele tinha como uma primeira tarefa levar para todos os bispos do Brasil, todos os agentes de pastoral, a realidade do trabalho escravo, né? Que os bispos pudessem, lá nos seus locais de atuação, nos seus locais de trabalho, se comprometer com essa divulgação, mas também criar formas de reflexão e de atuação para que a realidade do trabalho escravo fosse percebida, mas que também fosse combatida. E essa provocação feita, ela está na índole da igreja, né? Quer dizer, aproveitar da tarefa da igreja, que é uma tarefa diferenciada do Ministério Público, dos advogados, mas aproveitar daquilo que faz parte da identidade, da missão da igreja, para cumprir com esse trabalho, né? Que é um trabalho também ligado à tradição cristã. Aí, no primeiro momento, a primeira atividade concreta foi uma mesa de diálogo sobre o trabalho escravo, que aconteceu em março de 2010, e nessa mesa de diálogo nós procuramos chamar para conversar os membros do Ministério Público, pessoas que pudessem fazer uma partilha já da experiência acumulada, do conhecimento acumulado,
e também convidando alguns bispos de regiões estratégicas do Brasil. Primeiro momento, bispos que tinham nas suas dioceses, nos seus locais de atuação, situações de trabalho escravo. Mas também bispos de dioceses de onde saía muita mão de obra, muitos migrantes, para procurar trabalho e melhor forma de vida, né? E que muitos se tornam vulneráveis ao trabalho escravo. E um terceiro critério foram também bispos com capacidade de influenciar, de levar a discussão para o conjunto do episcopado, tornando mais comprometidos, né, com o trabalho de enfrentamento do trabalho escravo. Então, essa foi uma primeira atividade. Felizmente, nós conseguimos gerar um impacto positivo nas pessoas que participaram dessa mesa de diálogos e também um compromisso, né, da continuação da atuação. Uma segunda atividade foi a apresentação de toda a realidade do trabalho escravo na Assembleia de todos os bispos do Brasil, que aconteceu em Brasília. Então, nós tivemos ali em torno de 1 hora para fazer essa partilha. O Frei Xavier, da CPT, que é um grande lutador nessa linha, ele fez todo um processo de reflexão, né? E, enfim, a temática foi levada não só para o número pequeno de bispos, mas para o entorno de 400 bispos que participaram dessa reflexão. E, por ocasião dessa apresentação na Assembleia dos Bispos, nós entregamos para eles um kit. Um kit que eu mostro agora para vocês, essa caixinha que ela contém um DVD com 3 filmes sobre a realidade do trabalho escravo, uma sanfoninha, que é o instrumento de trabalho da CPT e que é entregue para todos os trabalhadores, né, no sentido da conscientização, um calendário, uma carta pedindo que eles pudessem atuar no trabalho. Então, cada bispo recebeu um kit e depois nós enviamos 5 desses kits para cada diocese do Brasil. Por que nós investimos nesse kit? Porque é uma forma, pelo filme, pela sanfonia, que é um instrumento muito prático, né? Uma forma de que as pessoas pudessem se apropriar da reflexão sobre o trabalho escravo. Certamente, cada bispo entregou esse material para o seu padre, para a religiosa, para o religioso, para o agente de pastoral, e o nosso desejo, de fato, era capilarizar, levar essa reflexão para as diferentes instâncias. Um outro passo que nós tomamos dentro do mutirão de superação do trabalho escravo foi a formação em diferentes regiões do Brasil. E, novamente, nesses processos formativos que duraram em torno de 2 dias, nós procuramos regiões onde existem situações de trabalho escravo, onde as pessoas precisam sair das suas cidades para procurar trabalho, melhores condições de vida, né? E também em regiões onde seria possível, a partir desses 2 dias de formação, nós criarmos ali grupos de reflexão e também de atuação pela superação do trabalho escravo. Nós estivemos em 2010 em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, próxima à cidade de Barreiras, onde ali há uma grande incidência do agronegócio. Estivemos em Belém do Pará, e aí tentando dialogar, apesar do tamanho do Estado, com todos os agentes de pastoral de Belém do Pará. Estivemos também na cidade de Oeiras, no Piauí, porque o Piauí ele gera muita mão de obra que migra, né? E também estivemos na região centro-oeste. Neste ano passado, 2012, nós estivemos em Santa Catarina. E é interessante que no estado de Santa Catarina, o formato do trabalho escravo é diferente do restante do Brasil. Nós acompanhamos, graças à reflexão dos procuradores do trabalho que estiveram conosco, uma situação que chama atenção. Era uma família de pequenos agricultores que na sua propriedade tinha casa de trabalho escravo, com todos aqueles critérios que
nós usamos para identificar que ali existe trabalho escravo. Então, para vocês verem que em todo o Brasil nós temos essa realidade. E também no outro caso, em Santa Catarina, vocês ficaram sabendo pelos meios de comunicação, uma situação de trabalho escravo na coleta de erva mate, né? Que lá no sul se toma muito chimarrão, de pessoas que estavam numa situação de escravidão, dormiam numa barraca de lona, e naquele dia o termômetro marcava uma temperatura negativa, ou seja, menos de 1 grau. Isso nos estados do sul do Brasil. Então, essa situação de formação que nós estamos tentando levar, ela vai se inserindo nessa tarefa de dizer para a população brasileira, para os nossos agentes de pastoral, da existência do trabalho escravo e também da necessidade de nós combatermos. Uma outra atividade que nós levamos para frente foram 2 seminários sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. Aí o leque ele se amplia, né? Porque o tráfico de pessoas está ligado ao trabalho escravo, mas também está ligado à exploração sexual, a tantas outras mazelas da sociedade. Esses 2 seminários que nós realizamos, o último foi agora no mês de agosto, na cidade de Brasília, foi no sentido de refletirmos a questão, mas também vermos a possibilidade de como aprofundarmos esse trabalho de prevenção, né? Uma outra atividade que nós temos pela frente foi o lançamento do CD, do qual vocês escutaram uma música, né? Esse CD está à disposição, e o CD tem 2 caminhos. O primeiro é conscientizar pela arte, pela música. As 18 músicas desse CD, elas têm nas suas letras, e as pessoas dispuseram a fazer isso, né? Tem nas suas letras a reflexão sobre o trabalho escravo. Então, é uma forma de conscientizar através da arte. Eu trouxe até algumas cópias aqui para deixar à disposição de vocês. Esse CD nós também temos à disposição na CNBB. Uma outra atividade foi uma exposição, aproveitando já de um trabalho da OIT, uma exposição de fotografias com fisionomias de pessoas vivendo a situação do trabalho escravo. Inclusive, uma das fotografias está na capa deste material que a senadora Ana Rites tem ali. Essa exposição, nós temos ela no Santuário de Aparecida. Está lá, que lá muitas pessoas frequentam o santuário, e gente de todo o Brasil. Ao olhar aquelas 40 fotos, né, as pessoas se dão conta dessa realidade, e nós também colocamos 2 banners no santuário, colocando os dados sobre o trabalho escravo e também explicando o que significa trabalho escravo, para que as pessoas que olham a exposição também tenham um conhecimento desta realidade, né? Então, essas são as atividades que nós estamos levando para frente, e a partir desse trabalho, nós estamos percebendo alguns desafios. Quais são os desafios que surgem para a Igreja do Brasil, para a CNBB, e que eu partilho com vocês até, porque certamente são também desafios de toda a sociedade, né? O primeiro desafio seria nós conseguirmos colocar uma campanha da fraternidade sobre o trabalho escravo. Vocês sabem, as campanhas da fraternidade, elas têm esse potencial de não ficar somente dentro do universo da Igreja Católica, mas a sociedade, ela de uma forma muito positiva, ela se apropria das campanhas da fraternidade. Então, o nosso desejo é que no ano de 2014, a Igreja do Brasil todo, ela tem essa campanha da fraternidade sobre o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. É uma forma de levar para a sociedade, e talvez de uma forma bem mais capilarizada, a realidade do trabalho escravo aliada ao tráfico de pessoas. Um segundo desafio é insistirmos na conscientização nas comunidades, especialmente aquelas comunidades mais vulneráveis pela situação de pobreza,
pela situação de carência dos recursos e de políticas públicas. A igreja ela tem essa tarefa de aproveitar das suas instituições para levar essa reflexão para as comunidades. Um terceiro é ampliar o leque de alianças com as entidades que atuam no combate escravo, no combate ao trabalho escravo, né? Acho que unidos nós conseguiremos fazer muitas coisas. Um quarto é fomentar projetos de geração de renda, aproveitando de algumas entidades que nós temos, especialmente a Cáritas, mas um pequeno projeto numa cidade, né, ele pode permitir que as pessoas tenham como sobreviver e que não saiam do seu local, né, em busca de melhores condições de vida. Também nós queremos publicar um documento de estudos para toda a igreja, refletindo a realidade do trabalho escravo. E é uma insistência muito grande da presidência da CNBB aprofundar o diálogo com os procuradores do trabalho, né? Porque eles têm muito a iluminar a nossa prática e a nossa atuação, né? No sentido do combate do trabalho escravo e na conscientização. E como tem apareceu com muita força esse ano, refletir o trabalho escravo não só na realidade rural, mas também na realidade urbana, né? Porque as obras da Copa do Mundo, a questão das terceirizações, elas estão criando aí um terreno muito fértil para a existência do trabalho escravo. Então, nós temos que assumir também esse desafio de conscientização. Agradeço a todos vocês, era essa partilha que eu gostaria de fazer. Nós agradecemos imensamente ao Padre Ari, à senadora Ana Rita. Gostaria de dizer da honra que me foi participar dessa mesa. Infelizmente, eu fui comunicado de que, dado adiantado da hora, nós não teremos o espaço para as perguntas. Já algumas perguntas foram encaminhadas. Nós estaremos entregando aos palestrantes para que eles possam responder posteriormente via e-mail. De qualquer forma, acho que é interessante que a gente perceba a tônica que já desde a primeira mesa se coloca, no sentido de que um trabalho integrado e provavelmente com mídias de comunicação que possam atingir o cognitivo das pessoas que estão envolvidas, e por que não dizer da própria sociedade, através desse tipo de comunicação que usa outras expressões, fóruns de debates, mas também música com apelo cultural e campanhas que possam atingir o seu real objetivo, pode ser, de repente, uma nova forma de se abordar o tema para alcançar os objetivos que temos enquanto sociedade para exterminar essa chaga da nossa sociedade. Agradecemos, então, a oportunidade de estarmos aqui e passamos, então, para a próxima mesa, sem mais delongas. Obrigado.